Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje 1º de março de 2024. Terminou fevereiro, já vamos para o terceiro mês do ano, iniciando o mês de março. Vamos falar hoje sobre um documento da Rússia que vazou, que é o Manual de Armas Nucleares de Putin, né? Que é da Rússia, mas como foi feito isso na gestão dele, e acredito que agora a propósito da guerra na Ucrânia, porque a gente vai ver que o foco é muito por causa do que acontecer na Ucrânia. Vamos fazer uma análise, primeiro vou ver como é o manual e quem que recebeu esse manual. Ele foi vazado na imprensa e os oficiais da inteligência ocidentais disseram que é um documento autêntico. Eu acredito que é autêntico porque acho que vem alguma coisa da China que não tenha nada a ver em princípio, principalmente porque eles têm juras de amor eterno. Amor eterno, entre aspas. São arquivos militares da Rússia, né? Revelam que o limite da Rússia para liberar, ou seja, para usar as armas nucleares, eu ia falar liberar, mas é para o uso de armas nucleares. A partir de que momento, num conflito, eles usariam as armas nucleares, e já determinando alguns cenários para isso, que eu vou discutir aqui, né? O primeiro cenário, vamos chamar assim, vou citar ele genericamente, é com a entrada de um inimigo em território russo, ou seja, que eles não pudessem segurar o inimigo fora das fronteiras. Então esse seria o primeiro cenário. Esses arquivos vazados da Rússia revelam que o limite é muito baixo, né? Que de uma maneira, por qualquer motivo, eles poderiam eventualmente fazer o uso de armas nucleares. E eles, inclusive, já ensaiaram esses cenários. Isso traz no documento também. E tem um total de 29 arquivos que foram recebidos dentro desse documento, que isso foram redigidos entre 2018 e 2014. Notem o seguinte: em 2008 foi a invasão da Geórgia, onde eles anexaram o Daguestão e a Ossétia do Sul, né? A Rússia anexou e está com ele até hoje, já faz parte da Federação Russa. Está tentando fazer o mesmo na Ucrânia. E 2014 foi quando começou de fato a invasão na Ucrânia, que eles invadiram a Crimeia e parte do Donbass, e lá estão até hoje, e já colocaram na Constituição russa que aquilo faz parte da Rússia, né? E já fizeram inclusive jogos de guerra com a Marinha de Guerra russa, com os oficiais, né? Para o uso em mísseis de superfície e mísseis de submarinos, né? Uma possível resposta, então, podia ser desencadeada, né? Como eu falei, entrou o inimigo, eles vão desencadear. E também um outro cenário vamos dizer que a Rússia, o inimigo destrua 20% da frota de submarinos estratégicos. É o que está no documento. Eles poderiam usar, daí já é uma coisa mais avançada, usar o armamento nuclear. Esse documento foi vazado inicialmente para o Financial Times, e essa semana, britânico, de Londres, Financial de Londres, para vocês saberem para onde é que foi, e ele... Hoje toda a imprensa europeia já fala sobre isso, que eu me fixei mais na imprensa europeia, como saiu por lá, e as análises de analistas de inteligência britânica em cima disso, analistas militares, que falam sobre esse documento. E essa é a primeira vez que um documento desse é vazado publicamente, e mostra esse limite da Rússia, né? E se o resultado deles não for alcançado, olha outro cenário, se eles não conseguirem os resultados através de meios militares convencionais, ou seja, uma guerra convencional, como está acontecendo hoje na Ucrânia, eles podem usar armas táticas que vão ser transferidas por terra, que podem ser lançadas de terra ou de aeronaves ou através de navios, que podem ser utilizados para usar essas armas táticas. Por terra, eles já colocaram algumas armas no país fantoche dele, a Bielorrússia. Esses planos deles realçam receios, e aí que é uma coisa que eu acho que não foram eles que vazaram, porque eles não vazariam sobre a China, né? Eles realçam receios
de que a China invada também e ameace a segurança russa. Quando eles fizeram isso, eles tinham uma amizade mais formal. Hoje eles já têm um noivado, provavelmente um casamento, né? E hoje ele tem laços mais profundos, Moscou com Pequim. À medida que os laços se fortaleciam, os documentos mostram que Moscou tem um distrito militar, que eles chamam de Distrito Militar Oriental, estava preparado para vários cenários de uma possível invasão chinesa. Por que possível invasão chinesa? Porque o Xi Jinping, anos atrás, ele declarou que ele gostaria, que queria ver, ele ia colocar de volta aquela parte da China que foi anexada pela Rússia. A Rússia anexou parte da China também. Na década de 60, vocês deem uma olhada na história, entre os governos Khrushchev e Brezhnev, maior parte no governo Brezhnev, houve uma guerra entre a China e a Rússia, onde a China perdeu e a Rússia anexou parte da China, né, para a Rússia. Por causa disso, a Rússia é tão grande. Ela tem até um pedaço da China, ela tem um pedaço da Mongólia, ela tem um pedaço de toda a Ásia, ela tem nas mãos dela, né? E esse exemplo mostra a Rússia recorrendo a um ataque nuclear tático para impedir que as tropas da China avançassem para dentro de que ele chama de Rússia, esse território que pertencia a China. Então, assim como nesse discurso mentiroso ele tem em relação à Ucrânia, ele também tem o mesmo discurso mentiroso para a China e para outros países, né? O Ministério das Relações Exteriores da China, no entanto, já respondeu e se posicionou sobre isso. Disse que não havia motivos para suspeitar da Rússia. Aí diz ele, o Ministério das Relações Exteriores da China, o Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação entre a China e a Rússia estabeleceu legalmente o conceito de amizade, o conceito de amizade eterna e não inimizade entre os dois países, falou o porta-voz chinês sobre esse documento, né? Então eles acreditavam que o documento é real, e entenderam que esse é um documento que não tinha mais validade, embora que a amizade interna entre comunistas, ex-comunistas, fascistas, nazistas, não acredite nisso. O porta-voz de Putin disse que a teoria de ameaça não tem mercado na China e na Rússia, acrescentando: o principal é que o limite para o uso de armas nucleares seja absolutamente transparente e seja explicitado na doutrina. E esse porta-voz disse ainda que esses documentos não são reais. Todos já atestaram a inteligência que recebeu primeiro, a inteligência ocidental que conseguiu esses documentos, que vazou para a imprensa, acho que a propósito dessas ameaças que o ditador russo vem fazendo. Isso já faz uma semana, mais de uma semana, não se sabe o prazo que a inteligência tem isso, eles vazaram a partir da semana passada, então, para o Financial Times. E também, nesse cenário, tem um dado importante, que eles listaram um inimigo entrando em território russo. A derrota de unidades encarregadas de proteger áreas de fronteira, um próximo ataque inimigo utilizando armas convencionais. Também tem isso, e a partir desse momento, as forças russas sendo empurradas para trás, sendo derrotadas em território russo, eles usariam. Só que nesse aspecto eles não falam, mas as tropas russas também seriam colateral, ou seriam atingidos frontalmente pelas armas táticas russas. E aí vou começar a falar da semana passada, que o assessor, o vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional na Rússia, né, que é o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Vladimir Medvedev, ele começou a falar sobre justamente essa questão nuclear. E quando ele fala, é o Putin que fala. O Putin não quer falar porque ele falou coisas muito agressivas. E ele alertou que só o Ocidente e que a Rússia é capaz de iniciar uma guerra nuclear por acidente, ele falou isso. Até pode ter por acidente. E esse mesmo Dmitry Medvedev, ele que disse aos líderes, ele chamou os líderes ocidentais, eu acho uma falta de educação, uma falta de diplomacia, né, de impotentes. E disse que eles estão calculando mal o risco de uma guerra nuclear, tanto quanto uma decisão deliberada de Putin que pode causar uma guerra nuclear por acidente. Vocês viram uma decisão do Putin fazer uma guerra nuclear por acidente.
E ele diz, esse relógio está avançando numa determinada direção e acelerou muito, advertiu o Medvedev, hein? Apontando para uma ameaça clara para toda a humanidade. Ou seja, ele está ameaçando a Rússia do ditador Vladimir Putin, está ameaçando toda a humanidade. E nisto também vejo a incapacidade, desculpe-me, ele falou assim, né? A impotência dessas autoridades ocidentais que ele chamou anteriormente, no começo do discurso dele, de impotentes. E ele diz, ele referiu isso daí, eles, né, ou seja, as autoridades ocidentais, não são os russos que estão nos assustando, eles nunca farão isso, quer dizer, as autoridades ocidentais falam isso, ele colocou isso, mas ele diz, eles estão errados, né? Então, a ameaça nuclear da Rússia, ele quer dizer que é uma coisa real, né? Aconteceu poucos dias antes que o ex-presidente, ele ameaçou, o ex-presidente que eu falo, Medvedev, inclusive ele ameaçou, né, uns dias antes desse discurso, ele ameaçou que a Rússia iria destruir o Reino Unido, os Estados Unidos da América e, é claro, eu estou falando por último agora, mas em primeiro lugar a Ucrânia, com armas nucleares. Eu dei essa risadinha aqui, porque na realidade eu acho que o que ele está falando é besteira, por causa disso mandam ele falar, e isso não é crível, não pode ser levado a sério. E ele, além desses países, todos os apoiadores que querem forçar-nos a devolver territórios, né? Ele aí complementa, tentativa de restaurar a fronteira russa em 1991 só levarão uma coisa, a guerra global, com os países ocidentais, com a utilização de todo o arsenal estratégico contra Kiev, capital da Ucrânia, Berlim, capital da Alemanha, Londres, capital do Reino Unido, e Washington, capital dos Estados Unidos da América. E contra todos os... Aí eu achei esse cinismo, uma maldade muito grande, esse homem falando, né? Não sei se é homem que fala isso, e contra todos os outros belos locais históricos que há muito foram incluídos nos alvos de voo de nossa tríade nuclear. Ainda complementou sobre esse assunto Medvedev. Eu acho que tudo isso é vazio, né? Não acredito que a Rússia poderia iniciar, isso é uma retórica, mas ela poderia iniciar se o cara é um desequilibrado mesmo. Então ele tem que ser parado já, né? Tem que prender esse cara já, dar um jeito de jogar alguma coisa lá no Kremlin, né? Eu acho que isso não é real, né? Por mais triste, por mais cínico, por mais apocalíptico que seja, e embora que ele disse que isso é real, né? Ele fez questão de frisar isso. Eu acho que eles estão desesperados com a situação da Ucrânia, uma guerra que eles esperavam liquidar a fatura entre 3 dias a 1 mês, está indo já para o 3º ano, já entramos no 3º ano, estamos caminhando no 3º ano. E ele ainda diz, olha, isso se trata da existência do nosso país, né? E eu disse isso recentemente, que escolha resta à liderança russa, no caso o Putin, ele fala, né? Que resta o chefe do Estado, ele continua. Então, ele diz que eles estão ameaçando realmente de fazer isso nessa questão apocalíptica. E, em segundo lugar, acho que há acidentes que ninguém está imune, ele falou também. Meu início pode ser acidental. Não acredito numa guerra nuclear acidental. E ele disse o seguinte, né? Na realidade, tudo isso, aí que a gente entende que ele estava se referindo à Ucrânia. Todos esses jogos na Ucrânia são extremamente perigosos. Então, eles não querem perder o que eles conquistaram na Ucrânia, não admitem isso. O ex-presidente Medvedev sugeriu dias antes que Londres e outras capitais essa destruição por causa da Ucrânia. Aquilo que eu falei já anteriormente. Aí ele diz, teremos a coragem de fazer isso, o seu desaparecimento de um país milenar. Aí ele fala, a nossa grande pátria, que é a Rússia, né, estiver em jogo. E os sacrifícios feitos pelo povo da Rússia ao longo dos séculos forem em vão. A resposta é óbvia. Ele fala, a nossa pátria milenar. Milenar é a Ucrânia. Eles saíram da Ucrânia há 800 e alguns anos atrás. Então, aí é outra mentira histórica que eles querem incutir na mente, que é quando Moscou não existia, a Ucrânia já existia. Quando, há 1000 anos atrás, eles não existiam, a Ucrânia foi cristianizada pelo príncipe Volodymyr, que depois foi até santificado pela igreja. Então, e aí ele conclui, né, que Kiev, né,
E o Ocidente, né, Kiev quer dizer o Zelensky, o poder de Kiev, da capital, deveriam permitir que Putin ficasse com os pedaços da Ucrânia que ele considera ser Rússia. É uma coisa cínica, é uma coisa desesperada, porque, de fato, eles estão perdendo a guerra no terreno, eles estão perdendo a guerra. O Putin agora fez um discurso, hoje inclusive, alardeando que... perdão, hoje não, ontem, sobre um discurso que ele faz todo ano para o Estado-nação. E todas as autoridades da Rússia estão presentes, vêm das mais diversas partes. Onde ele disse, aí o Putin agora reafirmou, que qualquer ameaça à Rússia terá uma resposta nuclear. Isso é desespero. Eles não têm saída, eles não sabem mais para onde ir nessa aventura que eles entraram na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, assistam. O meu vídeo também, que eu, na segunda-feira, sobre a falta de uma estratégia do Ocidente na guerra da Ucrânia, que aí acho que casa muito com o que eu estou falando nesse vídeo agora. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe vocês, paz e bem.